Hoje eu vim fazer um vídeo bem pedido aqui no canal e acho que aguardado também por muita gente que acompanhou aí meus diários de gravidez, que é o relato do meu parto. A minha pequenininha tá aqui do lado, dormindo. Foi o tempo que eu consegui, assim, achar no meio de toda a correria que é esse primeiro mês pra estar gravando pra vocês. Eu espero que fique bom. Eu vou completar um mês agora, essa semana. Então, se você quiser conferir o meu relato, saber como foi o meu parto, é só continuar assistindo. Dia 24 de julho, foi num domingo. E aí, assim, lá pelas 5 e pouco da manhã, meu marido levantou pra ir buscar meus pais, que estavam chegando de viagem, eles tinham ido pro Nordeste. E assim, minha mãe sempre brincava, sabe? Pra Antonella esperar ela chegar pra ela poder nascer. Que ela tava com medo de viajar e de repente a menina nascer, sabe? Mas enfim, daí no domingo de manhã meu marido foi buscar eles. E aí eu não tava dormindo mais nesse final de gestação. Mas ainda nesse dia eu tinha até conseguido descansar um pouco. Tava tudo bem, tudo tranquilo. Foi só meu marido sair pra buscar eles que eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande. E eu fiquei desesperada assim na cama. Daí, só que eu tava sozinha em casa, tudo. Aí eu levantei assim, esquentei um leite com um pouquinho de açúcar, porque eu pensei, deve ser glicemia, alguma coisa que tá baixa. Acho que tem uma pessoinha acordando aqui. Bom, tem um serzinho mamando aqui, gente. Depois eu mostro ela pra vocês. Ela vai ficar aqui porque... Ó, querendo falar. Ai, meu Deus. É porque tá frio hoje, então... Ela tá o tempo todo assim, grudada comigo. Bom, então eu fiquei desesperada e tal. Só que... Aí eu tomei o leite, tudo com açúcar. Nossa, melhorou na hora, assim. Daí quando meu marido chegou, eu falei, nossa, tava tudo bem, não tava sentindo nada. Foi só você sair pra buscar meus pais que eu comecei a ficar com falta de ar, fiquei muito ruim. Aí eu tomei um leitinho e melhorei, eu falei pra ele. Né, voltei a dormir, tudo. Quando foi umas 8 horas da manhã, mais ou menos, eu acordei, como de costume. E aí nós fomos, né, se arrumar, tudo pra gente poder ir pra igreja. Daí, na igreja tava tudo normal, tudo tranquilo, não tava sentindo nada, assim. Fora as dores que eu já sentia mesmo antes, né? E que, assim, eu já tinha até acostumada, né? Eu até brincava, assim, falava que eu achava que minha gestação, se eu fosse esperar mesmo o parto normal, né? Porque minha filha continuava sentada, e então eu ia fazer a cesárea. Mas se ela continuasse de parto, se eu fosse esperar de parto normal, que eu acho que eu ia esperar até 42 semanas, sabe? Prazo máximo. Porque ela parecia estar muito tranquila e eu também estava muito tranquila. Mas enfim, daí voltamos da igreja, eu brinquei com meu marido. Nossa, pra mim tá sendo uma ginástica ir pra igreja, porque senta, levanta e tudo, né, dói e tal. E nós brincamos com isso tudo. Aí nós fomos pra casa da minha mãe, porque ela tinha chegado de viagem, tudo, e a gente ia fazer um almocinho lá, um churrasquinho lá. Minha irmã, na verdade, ia fazer o almoço. E então a gente ia ficar por lá no domingo. Aí a mãe e o pai do meu marido também foram pra lá, tudo, tava todo mundo. Tinha uma amiga nossa também que foi com a filha dela, tudo. Então tava todo mundo lá, assim. E aí eu tava comendo. E de repente eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti uma pressão, assim, bem baixo mesmo, assim, bem lá na pepeca mesmo. Uma pressão como se ela tivesse com o calcanhar empurrando pra baixo, né? Como se ela quisesse sair pelo calcanhar, sabe? Assim, uma sensação assim. Daí eu peguei e falei pra mãe do meu marido, falei, nossa, eu senti uma coisa agora que eu nunca tinha sentido, não tinha sentido ainda. E toda dorzinha nova, assim, a gente fica meio apreensiva, porque mãe de primeira viagem, né, você nunca sabe quando vai ser a hora. Mas
era comum também, todo dia ter uma dor nova, uma coisa nova. Continuei comendo muito, porque eu tava, nossa, eu tava uma draga mesmo, gente, comendo de tudo e comendo um monte. E aí tá, daí minha irmã, a que fez o almoço, ela tinha levado 2 barras de chocolate pro churrasco, né? E eu, como estava uma draga, né? As crianças queriam, eu também queria, e aí abrimos e comemos tudo. E ela tinha saído, assim, então ela acabou ficando sem o chocolate. E quando ela voltou, eu tava me explicando com ela, a gente tava tentando se explicar. Eu e minha outra irmã, que também me ajudou, né, a acabar com as barras de chocolate dela. Daí ela deu risada, tudo achou normal. Só que aí eu olhei pra ela e falei, Nice, eu chamo ela de Nice, né? Falei, Nice, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Daí ela pegou e falou, o quê? Daí eu falei, uma pressão embaixo, como se a Antonella tivesse empurrado com o calcanhar. É uma pressão embaixo. Daí eu falei, Nice, só que agora tá mais forte. Eu acho que eu vou ter que até ir no banheiro ver o que aconteceu. No que eu levantei pra ir no banheiro, começou a escorrer líquido pela minha perna, molhou minha meia. Eu tava. Não tava tão frio nem tão calor, mas eu tava de vestidinho, meia e bota. E aí molhou a meia e a bota, né? Aí eu peguei e corri pro banheiro. Falei, deixa eu ver se eu tô fazendo xixi, o que tá acontecendo. E aí eu fui pro banheiro e era um líquido transparente, né? E aí eu falei, não, não é xixi, é a bolsa. Daí minha irmã pegou e falou assim, é a bolsa, só que ela ainda tá começando, ainda vai vir muito mais. Daí eu falei, nossa, não acredito, e agora? O que eu faço? Daí o meu marido, aí avisamos meu marido que já tava lá também, já tinha tomado umas latinhas, tudo, tava super bem, sabe? No churrasco. E todo mundo, aliás, né, tava se divertindo mesmo com a chegada dos meus pais e tal. Nisso, a mãe e o pai do meu marido já tinham ido embora. Já era por volta de 5h30 da tarde, mais ou menos. E aí, gente, o que aconteceu foi que meu marido pegou e mandou um WhatsApp pro médico. Ele ligou pro médico, aí o médico falou, não, vamos conversar pelo WhatsApp porque eu tô no avião. O médico, ele tava voltando de viagem também. E aí o meu marido pegou e começou a conversar com ele e perguntar o que eu fazia, né? Daí ele falou, não, vai pro hospital e dá entrada lá no hospital, fica lá que eu já tô preparando a equipe e vai todo mundo pra lá. Daí tá, daí eu falei pra ele, pergunta se eu posso tomar banho. E daí na casa da minha mãe ninguém queria deixar eu ir embora tomar banho, eu queria ir embora, tomar banho, pegar as coisas da neném e tudo. Não, todo mundo já queria que eu fosse direto pro hospital. Em mim, assim, tomou um sentimento de alegria, um sentimento de é hoje, de vou conhecer minha filha, um sentimento de a barriga vai embora, sabe? Misturou tudo, gente. Foi uma sensação incrível, assim, misturou tudo na hora. E eu só falava pra todo mundo assim, todo mundo, calma, Carla, mas eu tava calma, sabe? Mas eu falava pra todo mundo, gente, vamos todo mundo pra minha casa. Vai todo mundo olhar a bolsinha dela, vai todo mundo olhar minha bolsa, se não tá faltando nada, porque eu não tava conseguindo pensar. Eu tava assim, alucinada, assim, sabe? Eu não tava conseguindo pensar direito o que tava acontecendo. E aí tá, daí eu peguei uma toalha, a minha mãe me emprestou um vestido, me emprestou um chinelo. Aí eu peguei uma toalha, coloquei a toalha assim né, por baixo, assim, porque eu tava vazando muito líquido, não parava de vazar líquido. Nós estávamos esperando mais pra frente, sabe? Eu ainda tava de 38 mais 4 dias de gestação. Eu não achei que fosse adiantar tanto assim, sabe? Mas enfim, aí nós pegamos, viemos aqui pra casa, né? Peguei a bolsinha minha, da Antonella, tudo, todo mundo foi me ajudando, perguntando documentação, onde tava, que isso eu ainda não tinha colocado dentro da bolsa e tudo. E aí todo mundo foi perguntando, e eu fui falando, e aí eu tomei um banho e fui pro hospital. Eu tinha 2 opções de hospital, né? Uma opção era se eu fosse conseguir ter o parto normal, que era se ela, por um acaso, virasse lá na hora do parto.
E aí eu ia para um hospital. A segunda opção era se eu precisasse de uma cesárea, que daí eu ia para um hospital que ele é mais próximo da minha casa. Na verdade, esse hospital eu já ia para ser avaliada mesmo. O custo ia ser menor e assim, para cirurgia é um lugar muito bom. Eu acabei indo para essa segunda opção, para dar entrada, para ver tudo certinho como que tava, se ela tinha virado e tal. E aí, gente, cheguei lá no hospital, aí dei entrada pelo SUS, porque pelo particular eles não queriam liberar. Eles falaram que o médico tinha que ter dado uma guia e tal, falando da minha internação. Então eles não queriam me internar pelo particular. E aí eu dei entrada pelo SUS, me consultei com o médico lá que tava de plantão. Só que assim, demorou um pouco a consulta. Eu acho que eu cheguei lá umas 6 horas. A bolsa começou a estourar às 5h30. Cheguei lá umas 6 horas. E eu tive que esperar até o plantão das 7 pro médico poder me atender. Até ele, assim, ficou indignado. Ele falou, nossa, mas te deixaram aí com a bolsa até agora, sabe? Porque essas coisas, assim, tem que ser monitorada rápido, né? Mas enfim, me deixaram, gente. Até umas 7 horas da noite, quando trocou o plantão do médico, e aí ele me examinou, daí ele falou, calma, tudo, nós vamos escutar o coração do seu bebê, que é, e começou a conversar comigo, ele já tinha me atendido uma vez, e eu tinha começado o pré-natal com a esposa dele, então eu já meio que conhecia, né? E aí eu peguei e falei pra ele, falei, olha, doutor, meu médico, ele tá chegando de viagem e tudo, e eu vou fazer pelo particular, só que não quiseram me internar, expliquei toda a situação pra ele, e aí ele pegou e falou, não, vamos ver aqui, vamos ver se tá tudo bem com a neném, e aí nós já vamos dar continuidade nisso, né? Aí tá, daí ele escutou o coraçãozinho, ele falou, perfeito, tá tudo bem, tudo tranquilo. Aí ele foi fazer o toque. Ele falou: você tá sentindo alguma coisa? Daí eu falei: não, não tô sentindo nada, assim, tô sentindo contração, né? Porque eu sentia, gente, do lado esquerdo das minhas costas formigar. E aí esse formigamento ia descendo assim nas costas. E aí quando chegava embaixo, eu sentia uma cólica muito, muito, muito fraca no pé da barriga. Assim, uma coliquinha muito fraquinha mesmo, assim, que, sabe, eu tinha que prestar atenção na dor pra eu saber que eu tô sentindo, assim, muito, muito fraca. E minha barriga ficava extremamente dura e quadrada até, assim, né? E era contração. Aí daqui a pouco passava e começava de novo. Só que não tava, assim, me dando muita pausa, sabe? Na hora que ele foi fazer o toque, eu falei assim: ah, tem uma outra coisa que eu tô sentindo também. Eu tô sentindo vontade de ir no banheiro, eu quero fazer cocô. Daí ele pegou, daí eu falei, mas eu acho que é porque eu comi demais, que eu tava no churrasco e tal. Daí ele pegou e falou assim: não, espera, eu vou fazer o toque e a gente já vê isso. Daí ele fez o toque. Daí ele, claro que você tá com vontade de fazer cocô. E assim, gente, o toque, quando ele falou que ia fazer, eu já fiquei meio apreensiva, porque muita gente fala que dói, que o toque é isso, é aquilo. Gente, não senti dor nenhuma, nenhuma, nada, nada, nada. Nem desconforto, assim, né? Porque eu já tava ali toda molhada mesmo. Porque a bolsa tava rompendo. E eu tava tão contente que eu ia ver minha filha, eu não senti dor nenhuma. Aí ele pegou e fez o toque dele. Claro que você tá sentindo vontade de fazer cocô. Você já tá com 2, 3, 4, 5, 6 para 7 centímetros de dilatação. Daí eu olhei assim, nossa. Daí eu fiquei esperando, não falei pra ele que ela tava sentada ainda pra ver o que ele ia falar. Daí eu tô sentindo o bumbum dela. Daí eu falei, ai, doutora, ela não virou? Daí ela tava sentada? Eu falei, tava. Ele falou, ela continua sentada. Ela não virou. Aí eu falei, daí nesse momento, assim, a minha esperança de parto normal, que eu tanto queria, que eu, né, acabou, porque eu não ia fazer ela sentada ou parto pélvico. Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre isso com vocês, assim, sobre a minha escolha de cesárea ao invés do parto pélvico. Mas aí acabou a esperança, daí eu falei, pronto, vou ter que entrar na faca e seja o que Deus quiser. Eu tinha muito medo de cirurgia, mas eu confesso pra vocês que na hora eu fui prestando atenção em tudo que tava acontecendo porque eu não tava sentindo dor,
Mas eu não fiquei com aquele medo, sabe? Um medo que eu achei que eu fosse sentir mesmo, assim. Eu achei que eu fosse ficar muito apreensiva, que eu ia dar trabalho no hospital, assim, sabe? Mas eu não, gente, eu fiquei super tranquila. E na hora, assim, que acontece é mágico, assim, a gente se acalma muito e a gente só pensa no bem-estar da nossa filha, se ela tá bem, fica procurando pra ver se ela tá se mexendo e tudo. Daí ele pegou e falou, não, já vou arrumar o centro cirúrgico, se seu médico não vir, nós damos um jeito, a minha esposa faz seu parto, que ela tá aí de plantão, a gente dá um jeito, fica tranquila, não apavora, fica tranquila. Assim, a vontade dele, assim, de deixar eu tranquila, de eu permanecer tranquila, foi muito legal isso, a atenção dele pra isso, sabe? Mas eu realmente tava bem tranquila, então ele não precisou de muito esforço, mas eu gostei, assim, dessa atenção que o médico teve, né? Aí eu fui um pouquinho pra sala de espera, mas assim, muito pouco mesmo. Comecei a conversar com uma mulher que tava lá com o filhinho doente, tudo. E ela começou a me perguntar as coisas, daí eu falei pra ela, e ela falou, nossa, 7 centímetros de dilatação e sem dor, que beleza, sabe? Eu sentia muita dor e tudo. Ela teve um parto normal, né? E me contando, e eu conversando, e minha irmã comigo. Meu marido daí foi cuidar da papelada, da entrada no hospital e tudo. E aí a minha irmã ficou junto comigo. Daí assim, foi coisa de minutos mesmo. Não deu 10 minutos, o médico já chegou e falou: Carla, já estão vindo te buscar. Daí veio uma enfermeira me buscar e ela veio com uma cadeira de rodas. Daí ela falou: vou te levar pro quarto. E eu não sabia nem pra que quarto que me levar, sabe? Se iam fazer meu parto pelo SUS, se iam fazer meu parto particular. Eu não sabia, gente. Não sabia, porque como não tinha deixado da entrada no particular, eu tava perdidinha, né? E aí o médico falou, tô ligando pro seu médico pra saber como é que tá. Daí ele pegou, foi falar com o médico e a enfermeira foi me levar pro quarto. Daí eu falei pra ela, eu falei, eu vou andando, não preciso cadeira de roda. Ela, não, então tá bom. Daí a gente foi andando. Só que claro que assim, tinha uma subidinha, uma descidinha e tal, era um caminho bom, assim, de se fazer até o quarto. Daí, quando a gente chegou no quarto, eu tava meio cansada, assim, né? Porque a barriga é gigante e ali eu tava escorrendo muito líquido, então eu tava segurando uma toalha embaixo, assim, de mim e tal. E aí eu peguei e cheguei no quarto, a bolsa terminou de estourar. Claro que eu acho que essa caminhadinha deu uma ajudadinha, né? Mas enfim, daí a bolsa terminou de estourar, daí foi aquele aguaceiro, gente. É assim, impossível de você não reconhecer uma bolsa estourada, tá? Não se preocupem. Esse negócio de, parece que é xixi, parece que tá fazendo xixi que você não consegue controlar. Mas é tanta água, tanta água. O médico pegou, tava passando, né, dele, ó, já liguei pro seu médico, já falei com ele, tá tudo certo, fica tranquila e tal. Daí ele olhou pro chão, daí ele falou, isso é a bolsa? Daí eu falei, é. Daí ele, tá, vou pedir pra alguém limpar, deita aí, vamos fazer o toque. Daí ele já foi colocando a luva e fez um outro toque em mim. E como eu já vi, né, que o toque não doía, então eu deixei, né, fazer o quê? Daí, e ele tava me ajudando também, né? Então eu deixei. Daí ele fez o toque, daí ele 7 de dilatação. Daí ele, não, já tá preparando o centro cirúrgico, fica tranquila que já vão vir te preparar também. Daí eu falei, tá bom. Daí ele foi, daí entrou 2 enfermeiras, né? Se apresentaram assim pra mim, sorridentes, simpáticas, tudo. Daí elas, Carla, a gente vai colocar um acesso pra te preparar. Daí eu falei, tá bom. Daí ela falou assim, coloca essa roupinha. Daí me deu aquela roupinha ridícula de hospital. Daí eu coloca pra frente ou pra trás a abertura, né? Daí ela, não, pode deixar aberto na frente. Daí eu falei, tá bom. Daí coloquei, como se fosse um jaleco mesmo, né? Coloquei tudo. Daí deitei numa maquinha que tinha, assim. Aí tirei, né, a minha toalha toda molhada. Tirei, deixei lá no canto e eu continuava. Nossa, eu molhei todos os panos possíveis do hospital. E aí eu deitei lá, daí a enfermeira pegou e veio com o acesso, né?
que é aquela agulhinha assim, pra depois colocar soro, as coisas, remédio, a medicação, essas coisas, né? Daí ela colocou, daí eu falei pra ela, eu falei, olha moça, tem uma veia aqui muito boa, tal, mostrei no braço esquerdo uma veia muito boa que eu tenho. E aí ela, não, vou pegar nessa aqui, pegou numa lateral. Só que eu sabia, gente, nessas laterais, geralmente elas estouram. Foi ela colocar, não deu segundos, a veia estourou. Meu braço inchou, roxeou, né? Eu fiquei com esse roxo, gente, eu acho que uns 15 dias depois do parto. Tava horrível meu braço, eu achei que não ia sair aquela marca, tava muito feio. E aí eu peguei e falei, viu? Eu falei pra você, essa veia aqui é boa e tal. Só que é bem naquela veia que quando o braço você dobra, para de descer soro, para de descer as coisas. Então eles não gostam muito de colocar por conta disso, porque às vezes a pessoa fica dobrando demais o braço. Mas daí ela pegou e perguntou: ah, pode colocar lá no centro cirúrgico só? Eu falei: pode, melhor pra mim. Daí ela falou: então tá. Daí ela, vou lá buscar a sonda. Eu falei: pera aí, você vai pegar a sonda e vai me colocar a sonda sem anestesia? Já que eu já vou tomar anestesia, me coloca a sonda anestesiada. Daí ela falou, você prefere? Eu falei, prefiro, claro. Daí ela falou, não, então tá bom, mas alguém vai ter que me buscar, porque eu não tenho costume de entrar no centro cirúrgico. Daí eu falei, não tem problema, eu peço pra alguém te buscar. E assim, gente, quando é pelo SUS, é aquela coisa, né? Você fica até meio assim de falar as coisas, né? Não que você não tenha direito, você tem direito sim. Mas você fica meio assim, né, de falar as coisas e tal. Como era ali, eu tava no particular, eu falei mesmo. Porque já me falaram que essa sonda dói pra colocar, tudo, já que eu não tava sentindo dor da dilatação, que era dor pra ter a minha filha. Então, pra que eu ia sentir dor de uma sonda, né? Eles me aplicaram também, gente, uma injeção pra amadurecer o pulmão dela. Porque eu tava antes das 39 semanas, então me aplicou essa injeção no braço. E que foi muito dolorida, por sinal, doeu bastante essa injeção. E pra quem não tava sentindo dor do parto, né, eles aplicaram antes de eu entrar pro centro cirúrgico. Daí vieram e me buscaram numa cadeira de roda pra me levar pro centro cirúrgico. Tudo nisso eu não tinha visto meu marido ainda. Eu falei, gente, meu marido vai assistir o parto. Eu ficava o tempo todo falando, meu marido vai assistir o parto. Cadê o médico? O médico vai vir, ele vai me atender. E eu tava assim, daí. Só que eu tava calma, tranquila. Aí cheguei no centro cirúrgico, aí me colocaram numa maca. Me ajudaram, né, a ficar numa maca, numa cama, na verdade, que é aquela que ia ser do parto mesmo. Me deram anestesia nessa cama. E aí chegou o pediatra, muito simpática, chegou a anestesista, um amor anestesista. Ela conversou muito comigo, ela me explicou certinho o que poderia acontecer. E ela falou, olha, Carla, e eu contei pra ela que eu tava no churrasco. Gente, eu contei piada dentro do centro cirúrgico, assim, eu brincava o tempo todo com todo mundo, assim, eu tava muito calma, muito tranquila. E aí ela me contou que poderia dar reação, porque eu tinha comido muito. Então eu poderia passar mal, que era pra eu virar a cabeça pro lado, pra se caso eu passasse mal, e avisasse ela. E era pra eu também ficar preparada se por acaso eu sentisse coceira ou se eu sentisse tremedeira. E isso era por volta já de umas 8 horas da noite. As enfermeiras estavam preparando o centro cirúrgico ainda e sempre conversando muito comigo. E elas ficavam o tempo todo me perguntando: você tá com dor? Você tá com dor? E eu, não, gente, não tô com dor. Daí lá dentro elas colocaram acesso em mim, assim, foi, nossa, rapidinho. Ela pegou a veia, foi super tranquilo. Até ela falou: nossa, que veia boa aqui, pra que tentaram pegar essa da lateral, sabe? Só pra estourar mesmo, né? Aí ela falou, só pra judiar de você. Chegou primeiro o auxiliar do meu médico, né? Um amor de pessoa também. E aí ele falou, quantos toques já fizeram em você? Falei, já fizeram 2. Daí ele, tá, eu vou fazer o terceiro, tá? Só pra dar uma conferida, só pra dar uma olhada. Porque na verdade ele ia ver realmente, né? Se ela ainda tava sentadinha e tudo. E aí ele olhou, daí ele 7 de dilatação. Daí já colocaram um soro em mim, que falaram que ele falou que era um inibidor da ocitocina, porque realmente eu tava com muito hormônio, assim,
Eu, gente, no momento, assim, da anestesia, tudo, eu não senti dor nenhuma na anestesia. Nada, nada, nada. Ela pediu pra eu ficar com o queixo bem apoiado assim e com as costas bem curvadas. Eu fiquei na posição certinha. E ela falou: não, na hora que eu aplicar, não joga as costas pra frente, porque senão eu vou precisar reaplicar. Daí, na hora que ela me deitou, ela falou: Carla, ela foi me explicando tudo o que ia acontecer. Ela falou: Carla, você vai sentir o seu corpo quente, as suas pernas vai esquentar muito, depois você vai sentir formigar. Foi exatamente, gente, ela foi falando, eu fui sentindo. Então, é uma sensação bem estranha. Daí já entrou a enfermeira, né, que eu falei, gente, ela precisa pôr a sonda em mim. Daí eles chamaram ela, tudo, ela já tava preparadinha. E aí ela colocou a sonda com um pouco de dificuldade até. Uma outra enfermeira falou, quer ajuda? Ela falou, quero. Imagine se eu tivesse passando tudo isso sem anestesia. Fiquei só imaginando depois. Mas aí ela colocou a sonda, tudo. Daí eu vi ela dobrando minhas pernas na hora de pôr a sonda. E aí eu falei assim, você não vai esticar minhas pernas quando ela tinha terminado, né? Ela tá esticada. Olha aqui. Daí eu levantei um pouquinho a cabeça e aí ela mostrou minha perna esticada, né? Aí o médico chegou, ele tava se preparando, daí elas já fizeram a lavagem. Daí, quando lavavam a minha barriga, elas perguntavam pra mim, né, meu amor? Elas perguntavam pra mim o que eu tava sentindo e tal, pra ver se tava tudo normal. E aí eu ia falando o que eu tava sentindo e assim, eu tava sentindo elas pegarem em mim, eu tava sentindo uma pressãozinha, mas nada, uma super pressão. O que realmente me incomodou muito na cesárea, muito, muito, mas eu digo muito mesmo, foi a tremedeira. Gente, eu tremia muito, eu tremia demais, 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 demais. Eu batia na maca, assim, de tanto tremer. O meu queixo batia de tanto tremer. E não era um frio. Era, não sei, era uma coisa estranha. Era tremedeira mesmo, não era frio. Eu não sentia frio. E aí eu falei pra anestesista e tal, mas, gente, não adiantou. Por mais que, sabe, não sei se eles tentaram colocar algum remédio, alguma coisa pra inibir isso, mas não adiantou. Eu sentia muita tremedeira. Em compensação, eu não vomitei, não passei mal. O resto foi tranquilo. Pra tirar a criança, gente, foi uns 15 minutos, assim, de cirurgia. Agora, pra costurar, demorou uns 40 minutos. Então, eu só escutava, assim, os dois, o meu médico e o auxiliar conversando e tudo. Depois que fizeram a lavagem, é que liberaram a entrada do meu marido no centro cirúrgico. E aí ele entrou, só que eu nem vi ele entrando, gente. Sério, eu nem vi. Eu sei que colocaram o pano, não amarraram os meus braços, porque a cesárea que eu fiz foi uma cesárea humanizada. Porque assim, gente, o parto humanizado não é aquele só da banheira ou em casa, todo natural, tá? O parto humanizado é simplesmente respeitar as suas vontades. E então pode ser numa cesárea ou no parto normal. E aí na minha cesárea foi respeitada a naturalidade, assim, né? Por mais que fosse uma cirurgia, que minha filha ia ser arrancada dali de dentro, ela nasceu na hora que ela queria, né? Na hora que a bolsa estourou, na hora que ela se sentiu pronta realmente para nascer. Eu já tava com 7 de dilatação, então provavelmente ela nasceria naquele dia. E então, assim, a gente só realmente deu uma ajudinha ali para ela sair do parto, não correr os riscos que tem o parto pélvico. E aí, quando ela tava nascendo, assim, que eu perguntei, cadê meu marido, gente? Ela vai nascer, cadê meu marido? Daí todo mundo olha ali pro lado, ele tá ali. Daí eu olhei e ele tava realmente sentadinho lá e já com o celular na mão, tirando fotinho e tal, já preparando pra filmar. Daí o pano que coloca, o médico deixou já um pouco mais baixo. E na hora que nasceu, gente, ele avisou, né, e tudo, eu escutei até a anestesista gritando o horário, né, 9, 7 da noite, e aí ele já abaixou o pano e trouxe ela direto pra mim, direto
pra perto de mim. Assim, foi um momento muito emocionante. Eu tenho até esse vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra quem não viu ainda, né? Que foi o vídeo do nascimento dela. Devolvi ela ali no cantinho, depois se ela acordar eu pego e mostro pra vocês. Aí o meu marido tinha ido atrás dela, tudo, então eu tava lá sozinha e isso foi muito difícil pra mim, foi um momento muito tenso, né? Porque daí eu não conseguia dormir. Se eu conseguisse dormir, gente, eu acho que já aliviava bastante, assim, a pressão, sabe? De estar lá, assim, sozinha, naquele lugar sozinha. Mas tá, terminou a cirurgia, aí me colocaram numa salinha do lado, né? E aí nessa salinha, como era uma santa casa, tinha uma imagem de Nossa Senhora e eu só olhava para aquela imagem e aquela imagem ali me consolava naquele momento, porque eu tava ali sozinha, gente, sem ninguém, sabe? Só eu e aquela imagem. E eu preocupada, e eu, ai, tomara que esteja tudo bem com a minha filha. Apesar que elas tinham falado, a anestesista tinha vindo me falar já que tava tudo bem, e a pediatra veio e me falou que só tinha um lado da cabeça dela que tava um pouquinho inchada, mas que não era pra eu me preocupar, que já ia passar, que era por conta da posição que ela ficou na barriga. Tá. Daí fiquei lá um tempo, eu não sei quanto tempo eu fiquei nessa sala de observação. Mas eu fiquei um bom tempo e eles me colocaram 3 cobertas super grossas assim e eu tremia demais. Eu batia demais na maca. Era uma sensação horrível e como eu disse pra vocês, eu não conseguia dormir. Tava horrível mesmo. E aí eu peguei, daí me levaram ainda naquela mesma maquinha, né, da mesa de cirurgia pra essa maca. Foram acho que umas 3 enfermeiras que me passaram assim pra ela. Porque eu não conseguia me mexer. E aí dessa, só me transferiram daí mesmo pra cama do apartamento, né, que eu fiquei. Daí, quando me colocaram lá, já me falaram que eu não podia me mexer e tal. Só que não me falaram assim, não levante a cabeça nem nada. Me deixaram no reto, com a barriga pra cima, assim, super incomodada. E sem sentir nada. E aí já colocaram soro, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Aí quando todo mundo saiu, eu falei pro meu marido, falei, pega o travesseiro que tá aí, porque eu tô muito reta aqui, eu não tô gostando disso não. E eu dei uma levantadinha na cabeça, eu confesso que eu dei uma levantadinha na cabeça pra colocar um travesseirinho, gente, porque tava muito desconfortável aquela posição. Daí eu fiquei lá, tudo. Daí o meu marido pegou e me ajudou, porque a enfermeira trouxe a neném e eu tinha que amamentar a neném. Nas cobertas que eles tiravam, que eles colocaram em mim, já tava tudo melecada de colostro e tudo. Meu leite desceu no outro dia, super rápido, porque desde o 7º mês eu já tinha colostro, né? Então desceu super rápido o leite e aí, só que eu não conseguia pegar ela pra ela poder tentar sugar. Daí meu marido me ajudou, né? Colocou ela em mim, só que daquele jeito, sabe, meio errado. Mas colocou e ela deu uma sugadinha e conseguiu dormir tranquila, né? Apesar de que tem reserva de energia já, né? Daí eu ganhei ela 9h07 da noite. A minha perna começou a voltar aos movimentos, já era de madrugada. Quando começou a voltar, já eram umas 4 horas da manhã, mais ou menos, quando começou a voltar. E aí entraram 2 enfermeiras pra tentar me dar banho. E eu realmente não conseguia firmar o pé no chão. Eu tremia demais. Eu fui pro quarto tremendo ainda. Então, por isso que eu falo que essa foi, assim, a pior reação mesmo. Porque eu tremi muito tempo. E pra levantar, assim, elas me levantaram. E eu sentia muita dor no corte. Muita, muita dor. Aí, fora aquele desconforto, né, da barriga, daí você percebe que não tem ninguém aqui dentro e parece que os órgãos tá tudo fora do lugar. E aí eu fui tomar banho, o primeiro banho foi uma ducha super rápida que as 2 enfermeiras me deram, super rápida mesmo. Aí ela já colocou uma fraldinha da neném e um absorvente noturno que eu tinha levado, porque era muito sangramento, a roupa de cama, assim, tava encharcada de sangue.
Então tiveram que trocar tudo e tal, e, né? Eu com certeza, por opção, eu não escolheria uma cesárea jamais, porque eu sentia muita dor depois do parto. Foi muito difícil, gente. Eu chorava porque eu não conseguia pegar minha filha, eu não conseguia, sabe, acudir ela ali naquela primeira noite de vida dela, sabe? O meu marido que teve que ficar com ela o tempo todo, acudindo ela. Ah, agora eu posso acudir ela. Então, assim, né, o pós-operatório pra mim foi bem complicado também. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso. E a cirurgia em si, assim, realmente você não sente dor na hora, né? Você tá ali anestesiada, né? Tira ela de você, tudo. Mas, por mais que seja humanizado e tudo, é uma coisa fria, sabe? É uma coisa. Não sei, tem emoção, muita emoção. Você vê sua pequena ali, né? É muita emoção quando tiram e colocam ela perto de você, tudo. Você pensa, né? Fala, nossa, saiu de mim. Só que assim, ao mesmo tempo, eu fiquei muito tempo sozinha. Eu não fiquei o tempo todo coladinha nela, sabe? Ali naquelas primeiras horinhas de vida, naquele primeiro momento. Então, nisso, assim, eu sabia que o parto, a cesárea, não ia ser, assim, o parto dos meus sonhos. E depois eu senti muita dor e eu fiquei muito triste por não conseguir cuidar tanto dela como eu queria ter cuidado. Mas não foi isso, eu acho que eu não esqueci de contar nada pra vocês, não sei se eu esqueci. Me deixem perguntas se quiserem aqui abaixo nos comentários, que aí eu prometo responder. Eu vou trazer mais vídeos a respeito do tour do quarto, que eu sei que tem muita gente que quer ver. Eu vou trazer vídeo também falando sobre a mala de maternidade, o que eu usei, o que eu não usei, na minha mala, na mala dela, mostrando pra vocês um pouquinho do enxovalzinho dela. Enfim, eu vou trazer bastante vídeo pra vocês. Se vocês quiserem algum específico também, me deixem aqui nos comentários. Eu queria agradecer muito o carinho de todos vocês, os comentários de carinho mesmo que tiveram, os desejos de boa sorte e pedindo mesmo, né, para que Deus abençoasse aí o meu parto e tudo. No decorrer da gestação também, o carinho assim que eu recebi aqui no canal foi muito bom, foi muito gostoso. Me desculpem a demora da gravação do relato do parto, mas é que realmente o parto não termina ali na hora que você ganha neném, né? Na verdade começa só a luta, né? Porque amamentar também é um parto, eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Mas agora tá tudo bem, eu tô me adaptando à nova vida aí de mamãe, tá? Se você tá assistindo ao meu relato agora, eu fiz a minha gestação inteira, eu relatei tudo. Então se inscreva aqui no meu canal para você poder assistir esses vídeos, acompanhar os próximos vídeos que virão, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!